O que você vai assistir agora é uma aula completa de delineado gatinho que tem dentro do meu curso Automaquiagem, mas que eu estou te dando de presente para você experimentar um pouquinho do que tem lá dentro. O link para comprar o curso está aqui na descrição. Oizinho! Bem-vindo a mais uma aula e hoje você vai aprender a fazer o delineado gatinho de uma vez por todas. E não só isso, nós vamos adaptar ao seu formato de olho. Eu espero que depois da aula de contorno visagista que você tenha tirado as suas medidas, tá? Mas se não, vamos fazer agora. Você vai observar e tirar as suas medidas da largura do seu olho e você vai ver se essa largura é igual, a medida é igual à distância entre os dois olhos. Se for, tá tudo certo, o delineado vai ser normal e eu vou te ensinar. Mas se essa distância for um pouco maior do que o tamanho do olho, aí o delineado tem que ser um pouquinho reduzido. Você não precisa deixar de fazer o delineado gatinho, mas ele tem que ser um pouquinho menor. E aí nós vamos puxar aquele tracinho aqui. Se essa distância for um pouco menor que o tamanho do olho, aí nós vamos fazer o gatinho mais puxado, tá? Vamos fazer na prática, então. Vamos nos atentar a um fato que é a pálpebra fixa, se ela for sobreposta à pálpebra móvel, significa que ela está um pouquinho por cima. Você consegue perceber que essa linha que divide as duas, ela tá um pouquinho sobreposta e ela termina bem aqui, ó. Quando eu olho pra frente, dá pra ver que ela termina aqui. Se eu fizer o delineado um pouco mais inclinado, ele vai encontrar essa linha e o formato dele vai mudar. Então, o meu delineado, ele tem que ser um pouquinho mais reto, eu não posso fazer ele tão inclinado. Até porque, olha onde acaba a minha sobrancelha, né? Mas, se essa linha pra você, ela não chega tão no final, você pode fazer ele mais inclinado. Pálpebras que são caidinhas, um olho que tenha essa parte aqui um pouquinho mais caidinho também, fica muito melhor quando a gente faz um delineado mais inclinado. Só que no meu caso, eu vou fazer ele um pouco mais caidinho. E como a gente vai fazer essa marcação para começar? Porque se você tem medo de fazer o delineado, é melhor começar fazendo uma marcação para depois vir com ele. Então, eu vou fazer o seguinte. A gente vai imaginar que o delineado é a continuação da linha d'água. Então, se a sua linha d'água, ela for um pouquinho mais inclinada, você vai seguir com o delineado. Porque delineado não é o que parece, que é igual para todo mundo, né? Então, vamos lá. Eu vou seguir aqui a continuação. Tá vendo que a minha linha d'água acaba aqui? É aqui que você vai marcar, ó. Bem aqui onde acaba. Faz um tracinho, só encosta. Dá pra ver? Só encostei. E agora, eu vou medir o tamanho que eu quero meu delineado. Vou começar primeiro. Se a sua medida deu um pouco maior, eu vou fazer esse delineado que você vai fazer junto comigo, tá? Que é o delineado para quem tem a medida um pouco maior aqui, com os olhos um pouquinho afastados. Então, eu vou marcar ele bem pequenininho aqui, tá? Eu vou seguir essa marcação e a minha inclinação, ela vai terminar aqui, ó, junto com essa linha. Então, eu vou marcar bem aqui. Tá vendo aqui onde acaba a minha sobrancelha? Se eu seguir essa linha na direção do final da minha sobrancelha, vai acontecer o que eu falei. Essa linha aqui, ela vai ficar bem em cima do delineado e vai mudar o formato dele. Então, eu vou fazer esse traço um pouco mais reto. Eu vou vir aqui na direção que eu fiz o pontinho e eu vou colocar ele um pouquinho mais aqui, ó, deitado. Tá vendo? Fiz o pontinho. Agora, eu vou vir aqui, ó, com a pontinha no delineador. Essa caneta, ela não tem o delineado, não fica pretinho, tá? Mas eu uso só pra fazer a base mesmo. Eu vou vir aqui, ó, pode apoiar a mão. E aí, você encosta aqui no comecinho e vem trazendo até o final. Trouxe. Deitando ela, ela dá mais ou menos uma carimbada. Pra ver que com a pontinha do pincel fica fininho e quando a gente deita ele fica mais grosso. Então, eu vou vir aqui com um delineador líquido, que eu prefiro. E eu vou fazer o quê? Eu vou tirar o excesso, ó. Eu vou pegar aqui e tirar o excesso do aplicador. Porque se eu vier com muito produto, vai borrar.
corre esse risco. Então, eu tiro bastante o excesso e eu venho aos pouquinhos, ó. Eu vou pegar aqui, ó, não do lado do início, eu vou pegar daqui do meio, o delineado, e eu vou puxar daqui do meio até ali no meio do meu olho. Chegando aqui, o que eu vou fazer? Eu vou fechar aqui. Por quê? A minha pálpebra móvel, ela é pequenininha, tá vendo? Olha o tamaninho dela. Se eu fizer o delineado até lá no final, ela vai ficar menor ainda. Então, eu vou parar com ele aqui. E aí, agora eu vou preenchendo. Eu vou pegar mais um pouquinho. E aí, a gente vai aos poucos. Posso engrossar um pouquinho aqui. E agora, o que que eu faço? Eu posso vir só com a pontinha do pincel, ajeitando aqui, ó, a pontinha. E aí, eu vou vir aqui com a pontinha também, ajeitando esse comecinho. Deixar esse começo bem fininho. Pode parecer que ele tá muito pra baixo, mas esse é o delineado pro formato do meu olho. Porque dá pra ver aqui que a linha, quando eu olho pra frente, essa linha, ela tá um pouco mais pra cima, ela não tá pegando. Se ela estivesse pegando, o formato ia mudar, ó. Eu olho pra frente, eu olho pra baixo, o formato continua o mesmo. Eu ainda acabei deixando ele um pouco mais alongado aqui, né? Tenho olhos afastados, o que que eu faço? Vou fazer o delineado agora que você vai fazer junto comigo. Vou fazer aqui, ó, vir aqui no finalzinho e marcar. E aí, eu vou marcar só aqui na linha, ó. Bem pequenininho, tá vendo? Eu vou juntar os dois. Vou pegar mais um pouquinho de produto, sempre tirando o excesso pra não borrar. E vou vir aqui, ó, com a pontinha, eu deixo fininho, aí. E agora, eu venho aqui do meio e puxo. Aí, o que acontece? Você tem olhos afastados, aí você vai puxar esse delineado até lá no finalzinho, quer dizer, até lá no começo, né? Só não vou fazer isso pra não ficar diferente os dois. Vou ajeitar aqui. Afinei o comecinho. É como se ele estivesse surgindo daqui de dentro. Dá pra ver que esse aqui mais puxado, ele alonga o olhar e esse aqui não? Então, se você tem os olhos afastados e quer fazer um delineado gatinho, o ideal é esse formato aqui, um pouquinho mais curto. Os olhos mais afastados, você vai tentar aproximar mais. O que que a gente vai fazer pra isso? A gente vai fazer aquele puxadinho aqui no canto interno, que vai ser assim, ó. Eu vou seguir essa linha, eu vou vir puxando aqui de dentro. Vou puxar daqui de dentro um tracinho só com a pontinha do pincel. Puxei. Dá pra ver? Agora, eu vou vir aqui do meio desse puxadinho e puxar aqui pra parte de baixo. Isso aqui também é treino. No começo pode parecer um pouco difícil, mas é treino mesmo. É como fazer o delineado, é treino. Eu vou puxar aqui, ó, pra deixar ele mais pretinho. Bem aos poucos, tá? Ó.
Eu venho aqui na parte de baixo, eu vou puxar aqui de dentro, ó. Aí, de dentro. Puxei, tá vendo? Se ele vier mais pra baixo, assim, não tem problema, tá? É só vir com um pincelzinho chanfrado e um pouquinho de corretivo e arrumar aqui, ó. Pronto. No caso de ter as duas medidas iguais, você pode fazer assim como eu, puxar dos dois lados. E eu quero te dizer que delineado é prática. Então assim, você vai na padaria, faz um esfumado, tá em casa, mesmo sem maquiagem, pega o delineador, faz só o delineado, só pra você treinar mesmo. Faz fininho, você vai tentando várias vezes, todas as vezes que você precisar fazer alguma coisa, você fala, eu vou tentar fazer um delineado. Que aos pouquinhos, você vai conseguindo. Eu tenho uma amiga que ela tinha medo de fazer delineado e um dia ela me mandou uma foto. Olha, Duda, o meu delineado. Eu falei, nossa, parabéns! Tava lindo o delineado dela, porque ela ia tentando em casa, ela não tinha nada pra fazer em casa, ela não ia sair mesmo, né? Então não tinha problema dar errado. Então ela pegava o delineador e ficava tentando. Até que um dia foi, né? E não é tão demorado, porque quando você tenta várias vezes, uma hora vira costume. E tudo que vira costume a gente faz cada vez com mais perfeição, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo aula.